Vou falar. Gente, tô meio destreinada de fazer vídeos. Eu tô com a mesma roupa de ontem, né? Mas eu tomei banho, tá? Enfim, como eu quero me comprometer a produzir mais conteúdo na internet, e eu estou pensando como é que eu vou fazer para. Porque eu quero subir no YouTube também, para deixar essas coisas lá eternizadas. As coisas no YouTube ficam eternizadas, aqui elas somem. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar aqui, salvar e subir para o YouTube, certo? Quero compartilhar hoje sobre quanto que eu pago as minhas despesas morando aqui em Tóquio. Todo mundo tem aquela crença de que, nossa, é muito caro as coisas, impossível, né? Quando alguém que não mora aqui, fala sobre morar em Tóquio, por exemplo, quando eu morava, né, em Aichi e tudo mais, toda vez que falava, nossa, vontade de morar em Tóquio, mas a primeira coisa que vem é, puta, mas o custo de vida deve ser muito alto, né? Deve ser muito caro morar lá. E não tá errado. Se você morar lá no centro mesmo, né, em Shibuya, Shinjuku, esses lugares assim, você vai pagar pelo metro quadrado um pouco mais caro do que você pagaria em outros lugares. Então, por exemplo, uma kitnet lá em Shibuya, conheci pessoas que moram lá e elas pagavam uma média de 100 mil ienes por mês por um quarto e uma cozinha. Então, 100 mil ienes por mês é bastante dinheiro para réis mortais. E aí aqui eu vou compartilhar o que eu, Mitico, pago, tá bom? O que eu, Mitico, gasto. Só posso falar da minha própria experiência, certo? Então, quando eu me mudei pra cá, quando eu decidi mudar pra cá, como é que foi? A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma share house. Por quê? Porque eu queria pelo menos me situar, ter tempo, né, pra chegar e pensar, analisar qual vai ser o lugar, melhor, qual seria o melhor lugar pra eu alugar um apartamento, porque, né, quem acompanhou minha trajetória sabe que eu me mudei primeiro, eu vim pra cá primeiro, consegui um trabalho para daí eu trazer o meu filho. Então, seria impossível morar eu e meu filho numa share house, num quartinho de share house, e por isso que eu precisava saber qual que era o melhor lugar para chegar e para mudar para cá. Só que, para isso, eu precisava entender, porque eu ia pesquisar os lugares, eu ficava assim, boiando. É muito difícil você definir primeiro o lugar que você vai morar, para depois você chegar e conseguir um emprego ou outras coisas assim, né? Então, a única informação que eu tinha era a seguinte: eu sabia onde era a escola do meu filho, mas a escola do meu filho fica em Nakameguro, que é uma região muito cara. E morar lá, assim, era praticamente impossível. E aí eu cheguei e falei, tá, então preciso ver qual que seria o melhor lugar. Mudando pra cá, né, fui pesquisar primeiro a share house, consegui uma share house onde eu fui pra ela, né, aluguei esse lugar pra morar pelo preço. Então, eu pagava mais ou menos 70 mil ienes por mês, tudo incluso. E essa share house, ela ficava em Otaku, que é um lugar onde ele é um pouco mais barato. Não sei se todos os lugares são assim, né, acredito que sim, mas o valor do aluguel depende do local. É muito difícil você definir primeiro o lugar que você vai morar, para depois você chegar e conseguir um emprego ou outras coisas assim, né? Então, a única informação que eu tinha era a seguinte: eu sabia onde era a escola do meu filho, mas a escola do meu filho fica em Nakameguro, que é uma região muito cara. E morar lá, assim, era praticamente impossível. E aí eu cheguei e falei, tá, então preciso ver qual que seria o melhor lugar. Mudando pra cá, né, fui pesquisar primeiro a share house, consegui uma share house onde eu fui pra ela, né, aluguei esse lugar pra morar pelo preço. Então, eu pagava mais ou menos 70 mil ienes por mês, tudo incluso. E essa share house, ela ficava em Otaku, que é um lugar onde ele é um pouco mais barato. Não sei se todos os lugares são assim, né, acredito que sim, mas o valor do aluguel depende do local. Eu escolhi pelo preço, pela localização, porque eu queria que fosse um pouquinho mais perto do centro, porque como eu tinha que, né, arranjar um emprego, então eu queria que fosse mais fácil para eu chegar e, tipo,
eu queria morar num lugar onde tivesse maior probabilidade de eu conseguir o emprego. Se eu morasse muito distante, eu ia ficar meio que presa aos tipos de empregos que tem ali naquela região. Então, eu escolhi por isso, tá? Pelo preço e pela localização. E ali, aquela share house foi o melhor lugar que eu encontrei. E também porque eles estavam com uma promoção na época, a chave que me fez esse dia, porque eles estavam com uma promoção onde você não precisava pagar pra entrar, porque geralmente tem esses calção, né, essas coisas assim, que você paga pra entrar nesse lugar, ou não tinha, ou era barato, era alguma coisa assim, eles estavam com alguma promoção, e foi por isso que eu escolhi eles. Meu pai amado, eu gaguejo demais, né, quando eu tô tentando explicar alguma coisa. Enfim. E aí, depois que eu consegui o emprego e tudo mais, estava na hora de arranjar um lugar para morar, porque eu precisava trazer o meu filho. E comecei a pesquisar por conjuntos habitacionais, os famosos dantes, né, aqui no Japão. E consegui achar essa empresa que oferece esses daqui. Eles têm vários conjuntos habitacionais em vários lugares daqui de Tóquio. Chama JKK. Vou deixar o link aqui para vocês. É tudo em japonês, tá bom? Mas aí eu consegui achar e consegui... E comecei a avaliar, né, os apartamentos que eles tinham disponíveis e tudo mais lá. E escolhi aqui onde a gente tá, pelo valor do aluguel. E não foi nada pela localização, mas total pelo valor do aluguel. E quanto é que eu pago aqui onde a gente mora? Quando eu entrei, se eu não me engano, quando você entra, você precisa pagar, né, o restante do aluguel até o dia, né, do pagamento e mais um mês adiantado. Então, quando a gente entrou, eu acho que deu 90 e alguma coisa, não deu nem 100 mil, tá? E eu entrei através de um plano que pessoas abaixo de 35 anos de idade ou mães solteiras, né, elas ganham 20% de desconto em cima do aluguel. No caso, eu entrei abaixo de 35, porque na época meu filho ainda não estava morando aqui, então eu não conseguia entrar no plano de mãe solteira. Mas também existe o plano tanto de mãe solteira como de pessoas abaixo de 35 anos, como também de recém-casados. Também existem esse plano. E o meu aluguel mensal é 45.600 ou 800 por mês, um negócio assim. 45 mil e alguma coisa eu pago por mês, tá bom? E como eu falei, né, teve gente que chegou e falou assim, como assim? Que caô é esse que o estacionamento custa 5 mil? Mas é porque o estacionamento é do próprio conjunto habitacional. Se eu fosse alugar estacionamento por fora, teria que alugar, eu com certeza pagaria caro, sei lá, por mês o valor de um estacionamento deve sim ser uns 20 mil, 30 mil. Só que por ser estacionamento aqui do conjunto habitacional, o valor por mês ele custa acho que 5 mil e pouco, não dá nem 6 mil. Então é barato. No total, se eu tivesse carro, porque eu não tenho carro agora, eu pagaria 50 mil e alguma coisa, que é mais barato do que em muitos lugares em Aichi ou... Então, o que eu quero mostrar pra vocês é que, às vezes, nós somos bloqueados por alguns medos que, na verdade, eles não existem. Muita gente, né... Cara, uma coisa que eu sempre falo, gente, se você é solteiro, se você não tem responsabilidades, né, no caso de sustentar outras pessoas, de, né, mandar dinheiro pra família, essas coisas assim, não tem por que você não se arriscar a conquistar mais, entendeu? Então, eu vejo assim que tem muitos solteiros que eles nem se arriscam a outras oportunidades, a buscar alguma coisa, porque eles imaginam que seja isso, imaginam que seja aquilo, se deixam ser dominados por medos que às vezes nem são reais, né? E se você tem a oportunidade, se você tem a vontade, né, de chegar e de buscar alguma coisa mais pra você em Tóquio, é totalmente possível, não é? Não quero dizer que vai ser melhor, não quero dizer que que você de fato vai ter sucesso, não quero dizer que você não vai ter suas dificuldades e tudo mais, seus desafios. Mas, cara, com certeza, sem dúvidas, é um lugar que te proporciona muito mais oportunidades, não só profissional, né, mas também de experiências. Você está vivendo numa das maiores metrópoles do mundo.
tendo a oportunidade de ter contato com pessoas do mundo inteiro, muito mais fácil, né, do que tá vivendo no interiorzinho de não sei aonde, de Shimane, mentira, sem discriminação com nenhum lugar. Mas, sim, é uma outra realidade que você proporciona para você mesmo aqui no Japão. E se engana também quem acha, né? Quem diz, ai meu Deus, mas eu não gosto de viver naquela barulheira, eu gosto daqui do canto dos pássaros, dos grilos e desse cheiro de mato, que não sei o que lá. Mas se engana quem acha que, né, tipo, todo lugar que você vai é super movimentado, é super agitado, é super barulhento. Obviamente, se você for lá pro centro de Shibuya, se você for pro centro de Shinjuku, se você for, né, para essas cidades, e nos horários, né, de pico, né, de movimentação, nos horários comerciais, você vai encontrar mesmo. Não só isso, né, mas nos lugares também onde é conhecido por rodar 24 horas e tudo mais, Roppongi, Shibuya e tudo mais, você vai, né, se deparar com essa barulheira, com essa correria, esse estresse e tudo mais. Mas, no geral, não. Onde ficam as residências não é barulhento desse jeito. E não é super movimentado também. Talvez o que fosse o mais estressante, né, e eu penso que se eu vivesse nessa rotina diária também ficaria muito estressada, é se você arranjasse um emprego em horário comercial. Então, que você tivesse que ir ali entre 7 horas da manhã até umas 9 horas, mais ou menos, que é quando o trem tá no pico, bem super lotado, e na volta também ali entre 5 horas da tarde a 7, 8 horas da noite também, onde você pega, né, os trens super lotados. Isso daí talvez gerasse um estresse de viver essa rotina pesada e tudo mais. Eu sempre dou graças a Deus que eu não tenho que ir pro trabalho nesses horários. São poucas vezes por mês que eu tenho que ir trabalhar de dia e pego os trens lotados desse jeito, porque aí seria barra. Então é isso, espero que tenha sido útil essa informação para você. O restante das despesas são despesas, né, normais, comum de sobrevivência, água, luz, gás, internet, aí é o que cada um tem, né, o tanto que gasta. O que seria perigoso é justamente porque, como você vai estar morando em Tóquio, então tem muito mais coisa para fazer, muito mais lugares para ir, e o tempo todo, né, tem lugar para gastar dinheiro. O que seria perigoso seria que se você talvez você tivesse mais dificuldade para juntar dinheiro do que morando em outras províncias. Então, se esse é o seu objetivo, talvez fosse mais desafiador. Agora, se o seu objetivo é, né, buscar mais oportunidades, é viver o Japão, ter experiências, cara, é super possível, né? Para de perder tempo, para de deixar o medo te dominar e só vai. Se joga, mas vai ter que aprender a língua, tá? Esse daqui é primordial.